Saúde a noiva de Cristo com a paz do Senhor. Amém. Provérbios 25, sugerido pelo nosso pastor. Versículo de número 28. Uma cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Podeis tomar assento. Quero louvar a Deus por vossas vidas. Eu estive aqui no decorrer da semana para falar com o pastor. E recebi o convite da sua esposa para estar aqui nesta noite ministrando. Eu descobri que tinha um tema quando eu cheguei em casa ontem à noite do culto. Tinha uma mensagem no meu celular que tinha um tema. E talvez hoje você estaria esperando um pregador que desse pelo menos uma meia dúzia de soco em cima desse povo. Mas eu te prometo que vai ser impossível. Que eu quero compartilhar com você tranquilamente, com muita tranquilidade, a situação que o pastor abordou. Nós temos uma diferença do mundo lá fora. O mundo lá fora, quando começa o desequilíbrio, começa a depressão, eles procuram sempre o livro de autoajuda. A vantagem é que nós temos o livro de ajuda do alto. Aleluia. E eu quero usar esse livro de ajuda do alto para nós começarmos a meditar. Acreditamos muito que existe o desequilíbrio, a depressão, doença do século. A diferença é que a palavra de Deus nos dá comportamentos que existiram para que servisse de exemplo para mim e para você, para poder aguardarmos no Senhor. Quer ver uma coisa? O Salmo 46 todo mundo gosta de ler, mas na hora de colocar em prática esquece. E é simples, apenas o primeiro versículo, apenas o primeiro verso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente Ué, você esqueceu disso quando o vento soprou? Permitiu que o desequilíbrio entrasse? Então eu quero compartilhar com os irmãos, a princípio, dois personagens com compromisso com Deus, em confiança em Deus, e as irmãs vão gostar, porque o macho deixou a desejar, mas o Senhor entrou com providência. Mas a mulher foi firme, entendendo que Deus tinha resposta e que não precisava entrar no desequilíbrio. Pastor, quem é o macho? Elias. Elias, você conhece bem a história. No Monte Horebe ele desafia 450 profetas de Baal e mais uns freelancers que tinham por lá. Você conhece bem a história. Só que após matar todos os falsos profetas, o profeta de Baal, ele é ameaçado por Jezabel. Você vai encontrar no livro de Reis, capítulo 19, ele pedindo a morte. Não era um homem cheio de Deus ainda há pouco, continua sendo um homem cheio de Deus, mas dado a perseguição, ele quase perde o equilíbrio, porque ele perde a morte. Agora entenda, ele clama ao Senhor, é ao Senhor que ele pede. O texto de 1 Reis, capítulo 19, diz que o anjo do Senhor aparece, o alimenta, dá para ele uma missão, e com aquele alimento ele caminha 40 dias. É entregar a minha e a sua aflição na mão de quem? Do Senhor. Aí não vai haver desequilíbrio espiritual. O Senhor falou para Josué assim, ó, como fui com Moisés,
serei contigo. Primeiro capítulo 1 de Josué. Como fui com Moisés, serei contigo. Agora, esforça-te e tem bom ânimo. Não adianta, vai passar por nós, vai estar sempre querendo perseguir. Mas se eu entendo que a rocha que eu sirvo é Cristo, fica tranquilo que a resposta vem. Aleluia. Nós não somos super-homens, vamos passar por isso, mas entrega na mão do Senhor. Olha só como as irmãs vão gostar do que eu vou lembrar. Joquebede. Nos dias de hoje, no mínimo Joquebede teria que ter uma depressão pós-parto, porque ela está grávida e já existe um edito do rei: se for macho, mata. Já ia começar a ficar estranho para as irmãs, algumas irmãs de hoje. Eu falei, eu fui numa ultrassom e me disseram que é menino. E o Lula falou que é para matar. Porque esse era o cara da época, Faraó. Ela não tinha tudo para ter depressão pós-parto, porque a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 2, que durante 3 meses ela esconde o menino. Se ela entra em desequilíbrio, como que ela vai proteger a criança? Mas ela confiava no Deus de Israel. Ela confiava no Deus dos seus pais, no Deus que a ensinou a caminhar. A situação está crítica, a situação está caótica. Faraó falou, é macho, mata. Ela esconde por 3 meses. Não podendo mais esconder, ela não perde o equilíbrio. Prepara o cestinho, bonitinho, e põe à beira do rio. Ela não pôs no rio, senão o crocodilo e o jacaré ia comer. Ela põe na beira do rio. Agora presta bem atenção quando nós confiamos no Senhor. Eu falei com você que nessa noite nós vamos palestrar. Eu quero fazer você refletir na palavra. Presta bem atenção. A ideia do rei, o dito do rei é matar o macho. Ela põe à beira do rio, no cestinho. Quem encontra essa criança? A filha do cara que mandou matar. E a Bíblia diz que ela se afeiçoa à criança, ela gosta daquela criança, e ela diz com a sua própria boca, as suas palavras, é um filho dos hebreus. Ela fala, papai aqui, ó, mais um, joga no Nilo. Mas Deus estava no negócio. Não importa a adversidade da minha e da tua vida, Deus está no negócio. Descansa. Aleluia. Deixa que Ele vai conduzir. Agora presta bem atenção quando nós confiamos em Deus. Eu sou apaixonado pela história de Joquebede, porque essa tal de depressão pós-parto tem acabado com uma série de pessoas aí. E eu não conheço uma outra mulher que tinha todo motivo para isso. Mas olha como Deus inverte a situação. A filha do rei encontra a criança e ali, pastor, eu digo que nasceu no Egito o Bolsa Família. O Bolsa Família nasceu no Egito, porque a filha de Joquebede diz, eu conheço uma ama que pode cuidar do menino para você. Presta atenção, a mãe que estava guardando o menino, quem é que vem atender a criança? A mãe. Olha agora, o Bolsa Família nascendo no Egito. Ela olha para Joquebede, a princesa diz, cria esse menino para mim, e eu vou te pagar o salário. Só Deus, irmão. Você não deu glória porque você não entendeu. Aleluia. Você queria que eu gritasse. Eu não vou gritar, eu vou conversar calminho com você, tranquilo com você. O menino era para morrer, mas ela confiou em Deus. Ela
filho menino, para filha de Faraó, ainda recebe o salário. E o filho de uma judia se torna príncipe. E esse príncipe, libertador do povo de Israel. Aleluia. Dá para você entender que você não precisa perder o equilíbrio? É só confiar no Senhor. Aleluia. É só entregar na mão do Senhor, que Ele vai resolver toda a minha e a tua situação. Aí você fala assim, mas pastor, para o senhor falar é fácil. Quer trocar de lugar comigo? Talvez se você trocar de lugar comigo, você vai ver que as coisas é difícil. Só que João, na sua terceira epístola, no versículo 2, ele diz assim: amado, oro para que vocês também tenham saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a minha alma. Está vendo que a coisa é antiga? João está escrevendo, está dizendo, olha, oro para que tudo vai bem, que tu tenha saúde, que também vai bem a tua alma. Mas o que ele está fazendo? Orando, intercedendo, colocando nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Por isso que eu disse, é o livro de ajuda do alto. Ficou apertada a coisa? Abre. Vem comigo em Filipenses, capítulo 4. Olha como nós temos orientação vinda direto do Todo-Poderoso de Israel. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 6 e 7. Paulo está dizendo assim para a igreja de Filipe: não estejais inquietos por coisa. Está com a Bíblia aberta, né? Tem que ser Bíblia. Senão o cachê vai ser pouco se eu não pregar a palavra, tem que ser Bíblia. E essa diz, não é a Bíblia que vai dizer, ela diz: não estejais inquietos com coisa alguma. Antes salte da ponte Rio-Niterói, é isso? Antes as vossas petições seja tudo conhecida diante de Deus, pela oração e com ação de. Tu tem que começar a agradecer antes de receber. Tu veio aqui para agradecer ou veio para receber? Se tu veio para receber, devo te informar que tu vai sair vazio. Mas se tu veio agradecer, você vai sair com a vitória. Porque eu já ouvi aqui nessa noite que o culto aqui é para adorar a Deus. Entenda uma coisa, nós só estamos na face dessa terra por dois motivos: adorar o Senhor e pregar a sua palavra. Só. Adorar o Senhor e independente da adversidade, adore. Olha o que Paulo está dizendo. Filipenses capítulo 4, vou ler o versículo 6 e 7. Não estejais inquietos. Então, já havia inquietação naquele tempo. Não é privilégio meu e seu. É ser humano. Até porque é a tricotomia: espírito, alma e corpo. Não tem para onde correr. A carcaça vai entortar, a carcaça vai nascer caroço, a carcaça vai murchar. Problema, essa carcaça vai voltar para o pó. Agora a alma tem que se renovar dia após dia. Verso 6, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, seja toda conhecida diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graça. Aí olha o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Sentimento. Se você crê no Deus que está servindo, ou você veio aqui essa noite porque não tinha o que fazer, é diferente. Mas se você está aqui porque você tem consciência, sabe quem você está adorando, é a palavra. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Presta bem atenção. O Senhor nunca, jamais
vai te livrar da cova. Não vai. Ele quer te livrar na cova. Porque se ele te livra da cova, foi você o cara. Mas se ele te livrar na cova, qual o nome que vai ser glorificado? O dele. Ele nunca vai te livrar da fornalha. Ele quer que tu esteja na fornalha. Porque na fornalha ele vai te dar livramento. Qual é o nome que vai ser glorificado? O nome dele. Não adianta. Independente da adversidade que aconteça comigo. Eu tenho uma mensagem que diz: na sua adversidade, o nome do Senhor tem sido glorificado? Você fica apenas murmurando. O nome do Senhor tem que ser glorificado, independente da minha posição. É só você ir para a Bíblia. Deus tinha plano com José. Tinha. Mas você viu as mazelas que ele passou antes de chegar? Ele revela, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O cara esqueceu dele. O cara esqueceu dele porque quis. Não é no tempo do Senhor. Mas se ele tivesse, no tempo que ele se apresentou a Faraó, falado de José, o mínimo que poderia acontecer é José voltar e ser auxiliar do copeiro. Mas o Senhor deixou José mais 2 anos preso. Quando ele veio, se tornou o quê? Governador. Agora preste atenção. Antes de José, não houve governador no Egito. E depois de José, também não houve governador. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Fica tranquilo que ele vai criar uma situação que é só sua. Ele vai criar uma bênção que é só para você, não é para mim, é para você. Aleluia. Essa bênção é única e exclusivamente para ti. Agora, o que eu tenho, o que eu preciso fazer? Depositar toda a minha confiança nas mãos do Senhor. Você quer ver um outro exemplo? Deus pode ajudar a controlar nossas emoções. Olha o que Jesus diz, e é você que vai ler. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. Quem pode ler? Mateus capítulo 11, versículo 29. Lê para mim. É 9 horas que encerra, né, pastor? Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso de coração e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aonde é que você vai encontrar descanso para a tua alma? No Senhor. É o próprio Deus que está dizendo. É o próprio Deus que está dizendo. Equilíbrio emocional é o tema que o pastor escolheu. Equilíbrio emocional. A Bíblia está cheia de referências aqui para você trazer para a sua vida e poder se equilibrar nos momentos mais difíceis da vida. Entenda uma coisa: todo homem de Deus que realizou proeza porque ouviu a voz do Senhor. Você acha que Davi derrubou alguns gigantes? Não. Quem derrubou foi o Todo-Poderoso. A marca grandão ia cair com uma pedrinha. Ele só lançou a pedra, quem deu o tapão e jogou para frente foi o Senhor. Aí o Senhor falou: agora vai lá e corta a cabeça. Confiou? Vai lá e corta a cabeça. Pastor, e onde está desequilíbrio aí? Os gigantes já estavam há 40 dias afrontando o exército de Israel. Ninguém tomou uma providência. Veio um menino, veio um jovem. Mas olha as palavras dele. Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Entregou na mão de Deus. Essa história vai acabar agora. Porque é o Deus vivo que vai entrar com a ação. Não sou eu, Davi. É o Deus vivo que vai entrar com a ação. Ele pega a funda, lança a pedra. O Senhor falou: agora é comigo. Só deu um peteleco do gigante. Olha só, quem recebe uma pedrada na testa cai para trás. O gigante caiu para frente. Foi o Senhor. É o Senhor que quer derrubar os gigantes da tua vida. O gigante que te ameaça, o gigante que te persegue. Eu preciso simplesmente confiar.
E eu quero fechar com um exemplo de Neemias. Abra tua Bíblia em Neemias, capítulo de número 1. Vem comigo e vê se Neemias não tinha tudo para entrar em parafuso. Mas se eu e você, nessa noite, aprendermos com o que Neemias vai dizer nos versículos que nós lemos e colocarmos em prática, teremos um resultado abençoado. Preste atenção, vou esperar você abrir tua Bíblia. Neemias, capítulo 1. Eu vou ler os 4 primeiros versículos. E vamos meditar versículo por versículo. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Olha só o que diz o versículo 1. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, ou seja, lugar de segurança. Ele. Mas olha a notícia que chega para ele. 2. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então, os que restaram, que conseguiu escapar, ele fez a pergunta. Aí ele recebe a notícia como está a cidade. E disse-me, o restante que não foram levados para o cativo, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Faz uma pausa. Tinha motivo para ele já perder o equilíbrio? Tinha. A cidade dos seus pais estava destruída, as portas estavam queimadas, os muros derrubados. Olha a postura, gente, é Bíblia. Eu sei que essa igreja aqui gosta de Bíblia. Se formos na palavra, vamos ter equilíbrio. Olha a postura que Neemias toma no versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me, chorei-me, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aleluia. Toma essa postura, independente da adversidade. Sentei, chorei, jejuei, mas entregou na mão do Senhor. Não perdeu o equilíbrio. Entregou na mão do Todo-Poderoso de Israel. Está cheio de mazela aí fora? Glória a Deus. Mas pastor, glória a Deus por mazela. Gente, presta atenção. De toda a geração que veio caminhando desde a criação do mundo, a nossa geração é a geração dos sinais do fim do tempo. É isso que nós estamos vivendo. Mateus 24. Guerra, rumores de guerra, vai comprar palha. Nós estamos vivendo isso. Se nós nos despertarmos e acompanhar a palavra de Deus, cada mazela o coração aperta, mas você glorifica o Senhor. Por quê? Porque a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja. Preste atenção para me encerrar. Jesus, antes de ser assunto aos céus, fez 3 promessas. Quantas promessas eu disse? Das 3 promessas, 2 já se cumpriram. Está faltando só uma. Eu vou repetir. Eu quero te provocar a prestar atenção. Jesus, antes de ser assunto ao céu, fez 3 promessas. 2 já foram cumpridas. Está faltando apenas uma. Promessa número 1 que foi cumprida.
sob esta palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem mais de 2000 anos, não teve perseguição, não teve coliseu, a palavra chegou até mim e você. Promessa cumprida. Promessa número 2: não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que move você, que traz você para a casa do Senhor para glorificar. Promessa cumprida. Mas eu disse que está faltando uma. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se prepara, fica firme, que a qualquer momento essa promessa vai se cumprir. Que Deus em Cristo continue abençoando. Pastor, eu tenho acho que 3 minutos. Dá para o coral cantar comigo numa barreira, né? Porque você está tremendo, está cheio de problemas. Fala, pastor, mas são muitos problemas. Aí você canta assim: sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e Ele te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás